Olá pessoal, meu nome é Armando e esse é o quinto vídeo da série Estatística Básica no Ensino Médio. Agora eu vou falar um pouco sobre as representações gráficas e para você ter um entendimento pleno do assunto, é importante que assista os 4 primeiros vídeos e prossiga assistindo esse, tá ok? Então se você não assistiu os anteriores, volta lá no início da playlist e assiste. Então vamos para o assunto representações gráficas. Então, a representação gráfica, ela constitui um importante recurso para a reunião, análise e interpretação de um conjunto de dados. Os vários tipos de gráficos, eles estão presentes em diversos veículos de comunicação, seja em jornais, em revistas, internet, a gente vê diariamente esse tipo de gráfico, vários tipos de gráficos. E é importante que a população no geral saiba compreender e ler corretamente as informações que esses gráficos estão querendo transmitir, tá ok? Então, sendo associados aos mais variados assuntos do nosso dia a dia, tais gráficos. Sua importância está ligada, sobretudo, à possibilidade de facilitar e tornar mais rápida a absorção das informações por parte do leitor, uma vez que os gráficos eles estão dispostos de forma mais visual. Então, o leitor olha o tal gráfico e como ele está de forma muito visual e tal, ele lê rapidamente o gráfico e capta aquelas informações que são transmitidas pelo gráfico e a partir disso o leitor toma suas próprias conclusões. Além disso, o recurso gráfico ele permite aos veículos de comunicação a elaboração de diversas ilustrações, o que torna a leitura mais atraente. Então, pessoal, uma pessoa, por exemplo, que às vezes está vendo uma notícia, ou seja no jornal, seja na TV, ou mesmo quer transmitir dados de forma mais atraente, geralmente esses dados são dispostos em gráficos, uma vez que se você fosse distribuir tais dados em texto ou, ou de outra forma, até mesmo em tabela, a pessoa, o leitor, o receptor desses dados veria de forma menos atraente. Particularmente eu vejo dessa forma. E também é mais interessante e chamativo a questão de desses gráficos tornar a leitura mais atraente e prazerosa dessas informações que estão sendo transmitidas, certo? Então, basicamente, eu vou mostrar aqui os 5 gráficos mais utilizados, seja nos veículos de comunicação tradicionais ou no nosso cotidiano, né? A gente sabe que não está presente só nos veículos de comunicação. Vou comentar sobre as 5 principais gráficos. O primeiro deles é o gráfico de barras, certo? Então, o gráfico abaixo, ele mostra a população e sua distribuição nos continentes, separando também o continente americano, em América do Norte, Latina e Caribe, ok? Então, a gente tem a população mundial em julho de 2015. Aqui representa a população em milhões e o eixo X representa, mostra, né, na verdade, os continentes. O eixo Y, a população em milhões. Então, o continente africano, em julho de 2015, tinha 1 bilhão 186 milhões de pessoas. A América Latina e o Caribe, 634 milhões. A América do Norte, 357 milhões. A Ásia, que é onde se concentra a maior parte da população humana, com 4 bilhões 393 milhões. A Europa, 738 milhões. E a Oceania, 39 milhões. Perceba que quanto maior o número de pessoas, maior é a barra desse gráfico, né?
justamente ser gráfico de barras. E a partir dessa observação, de uma análise bem superficial, a gente pode tirar várias conclusões, várias. Por exemplo, a população americana, né, de todas as Américas, América do Norte, Latina, Caribe, tudo, a soma vai dar uns 900 e poucos milhões, quase 1 bilhão. Então, obviamente, a gente conclui que a população é maior que a da Europa, mas que é menor que a da África. E a gente pode concluir, por exemplo, diante dessas informações, se a gente somar a população de todos os continentes, a gente sabe que a população mundial é por volta de 7 bilhões e assim por diante. Aqui estão distribuídos a população por continente, mas a partir da observação a gente pode concluir várias coisas, interpretar da forma mais conveniente possível para a pessoa, ok? Então, basicamente, esse é o gráfico de barra, provavelmente é o gráfico mais comum do nosso dia a dia, presente em vários veículos de comunicação, e é importantíssimo que a população, no geral, saiba ler corretamente para que possa extrair os dados e interpretar esses dados da melhor forma possível, né? Então, aqui a gente tem os gráficos de barras também, só que ao invés das barras estarem na vertical, a gente tem os gráficos de barra na horizontal, certo? Então, esse aqui, por exemplo, mostra os principais países emissores de turistas para o Brasil no ano 2013. Em 2013, a maior parte dos turistas que vieram para o Brasil foram da Argentina, depois dos Estados Unidos, depois do Paraguai, do Chile, e assim por diante. Então, é a mesma lógica do gráfico de barras na vertical, no entanto, esse aí é na horizontal. Ele é bem simples. A gente também tem o histograma, certo? O histograma, ele é uma representação gráfica muito semelhante ao gráfico de barras verticais. Ou seja, ele é muito semelhante a esse gráfico aqui, certo? No entanto, ele é usado para representar os valores assumidos por uma variável quantitativa, quando esses estão agrupados em classes de intervalos. O histograma é um gráfico formado por retângulos contíguos, isto é, que eles estão em contatos entre si, eles se encostam, né? E a base de cada retângulo corresponde a um segmento cujas extremidades são os limites de cada classe. E a altura é proporcional à frequência. Então vai ficar mais fácil de compreender quando eu mostrar ele no próximo slide. Então, a gente tem um exemplo aqui de um histograma. Por exemplo, foi feita uma pesquisa com 80 alunos de uma escola de ensino médio e referente à obtenção da altura desses 80 alunos. Aí a gente, primeiro, foi formulada uma tabela, a tabela de frequência, que eu mostrei no vídeo anterior. Caso não tenha assistido, assista o vídeo 3 e 4, que fala sobre as tabelas de frequência. Então, a gente tem aqui a altura dos alunos do ensino médio. Entre 1,60 e 1,65 tem 4 alunos. Entre 1,65 e 1,70, 12. Entre 1,70 e 1,75, 18. E assim por diante. O total foram entrevistados 80 alunos. A frequência relativa, como a gente sabe, é a frequência absoluta dividido pelo número total de entrevistados. Ou seja, aqui, alunos entre 1,60 e 1,65 tem, nesse caso aqui, tem 4 alunos nessa altura em relação a 80 entrevistados. Então,
Pega 4 dividido por 8 vai dar 0,05. Ou seja, 5% desses alunos entrevistados têm uma altura entre 1,60 e 1,65. Eu não vou entrar de forma mais detalhada aqui, porque eu já expliquei isso em vídeos anteriores, mas basicamente é isso. Após analisar a frequência absoluta e a frequência relativa, foi construído um histograma. Então, a gente tem aqui as classes, né, de altura entre 1,60 e 1,65, depois 1,65 e 1,70, 1,70 e 1,75, e aqui na vertical mostra justamente a frequência relativa em relação ao total de entrevistados. Então, esse histograma mostra que a maior parte dos entrevistados, ou seja, 32,5%, tem entre 1,75 e 1,80. Depois, a segunda maior parte fica entre 1,70 e 1,75, com 22% dos entrevistados. 15% dos entrevistados têm entre 1,65 e 1,70 de altura. Depois, entre 1,80 e 1,85, apenas 12,5% e assim por diante. Aí ele mostra uma distribuição em relação à classe, né? A classe, a gente dividiu aí as alturas numa faixa de 5 centímetros de uma classe para outra. Por exemplo, a primeira classe é de 1,60 a 1,65. A segunda classe é de 1,65 a 1,70. E o histograma mostra essa distribuição da população em relação à altura, certo? E mostra que a média de altura dessa população, aqui de acordo com o histograma, é de 32,5%. Então, a análise do histograma, ela nos permite afirmar que a classe que reúne a maior porcentagem de alunos corresponde ao intervalo 1,75 e 1,80, como eu comentei aqui com vocês. 70% desses alunos têm altura menor que 1,80, certo? Se a gente somar esses valores aqui, vai dar justamente 25%. Então, 75% tem justamente, são menores que 1,80. E o intervalo entre 1,65 e 1,90 concentra 92,5% das alturas da escola. Ok? Que é a grande maioria dos alunos. Então, o histograma é basicamente isso. É um gráfico onde subdivide-se em classes para mostrar a representatividade de cada classe nessa pesquisa. A gente também tem o gráfico de setores. Por exemplo, o gráfico de setores, esse gráfico aqui, ele mostra a distribuição da população brasileira no ano de 2010, em zona urbana e zona rural. Mostra que 84% desses entrevistados do censo demográfico estão na zona urbana, enquanto 16% dos brasileiros moram na zona rural. Certo? Então, esta representação ela é conhecida como gráfico de setores, também é muito conhecida como gráfico de pizza, justamente pelo seu formato, que lembra uma pizza aqui. Então, para construir esse gráfico, ele dividiu o círculo em duas partes, que são os setores circulares. Ó, tem esse setor aqui e tem esse setor maior aqui, que está em azulzinho. Então, foi dividido em dois setores circulares, cujas medidas dos ângulos centrais são diretamente proporcionais às frequências correspondentes a cada setor. Ou, no caso, a frequência é dada por porcentagem, que é a frequência relativa, né? A frequência relativa em relação ao total de entrevistados. Podemos obter tais medidas por meio, por exemplo, de uma regra de 3.
Após saber que a frequência relativa de pessoas na zona urbana é 84% em relação à população geral e 16% da população geral moram na zona rural, a gente faz o seguinte, basta fazer uma regra de 3 simples, né? Um círculo corresponde a uma volta de 360 graus, então 100% do círculo representa 360 graus, e 84%, que é a frequência relativa de pessoas que moram na zona urbana, representa um valor X. Aplicando a regra de 3, a gente tem que esse setor circular tem que ter 302 graus e 24 minutos. A mesma coisa aqui na zona rural. 100% representa 360, 16% representa uma Y graus. Então, aplicando a regra de 3, a gente tem que esse setor circular tem 57 graus e 36 minutos. Ou como ele é complementar em relação a esse setor circular em relação ao todo, bastava subtrair 360, que é o todo, menos o outro setor circular, que ele é o complementar, né? Então que daria, no caso, 57,6 graus. Então, a partir disso, constrói-se o gráfico de setores, ou o gráfico de pizza. Além disso, a gente tem o gráfico de linhas. O gráfico a seguir mostra a variação do número de óbitos por dengue no estado de São Paulo de 2001 a 2015. Combater a dengue é um grande desafio para a nossa sociedade, né? A gente tem um gráfico que mostra a evolução da dengue no decorrer dos anos, de 2001 a 2015, e a partir da observação a gente pode concluir várias coisas. Por exemplo, que de 2008 até 2010 teve um crescimento muito acentuado aqui, principalmente de 2009 para 2010. Depois de 2010 até 2012 teve um decrescimento do número de casos, de óbitos. E de 2012 a 2015 vem crescendo bastante e de forma bastante consistente o número de óbitos. Então, a partir da observação, né, no decorrer dos anos, ele é muito característico justamente por ter essa ligação entre os, os, os valores, né, de um ano para o outro, certo? Então, visualmente, ele é muito simples de ser compreendido. E a gente também tem o pictograma, que é muito comum também. Ele é uma representação gráfica em que são usadas figuras ou imagens que guardam relação com o assunto com que está sendo tratado, o pictograma. As representações pictóricas possuem forte apelo visual, certo? E chamando prontamente a atenção e a curiosidade do leitor, e por isso são amplamente utilizados nos mais variados veículos de comunicação. Uma pizzaria, vamos supor, uma situação de uma pizzaria inaugurada há 6 meses, ele pretende divulgar a estratégia de marketing, como estratégia de marketing, o crescimento de suas vendas. Então, ele pretende divulgar como estratégia de marketing o crescimento de suas vendas no último semestre, que são justamente os 6 meses de atuação dessa pizzaria, como mostra a tabela a seguir. Aí, por exemplo, em março, teve 400 pizzas vendidas. Em abril, 600. Em maio, 900. Em junho, 1.200. Julho, 1.450 e agosto, 1.750. O dono da pizzaria sugeriu que os resultados fossem apresentados por um pictograma a fim de chamar a atenção dos clientes, né? Então, observe esse pictograma. A gente tem pizzas vendidas no último semestre. Cada pizza aqui desse pictograma representa 200 unidades. Sabendo que em março teve 400, então, obviamente, em março tem 2 pizzas dessas. Em abril teve 600,
cada pizza é 200, então tem 3 pizzas. Em maio, 900. Então, a gente vai ter 1, 2, 3, 4, que aqui daria 800. E como uma pizza representa 200, metade da pizza representa 100. Então, aqui dá 900. E em julho, por exemplo, teve 1.450. Então, cada pizza é 200, então 200, 400, 600, 800, 1.000, 1.200, 1.400. Como eu posso representar os 50? Então, se uma pizza representa 200 unidades, 50 é um quarto de 200. Então, é um quarto da pizza, certo? Então, um setor circular que representa um quarto dessa pizza. Então, o pictograma é basicamente isso. É uma forma visual de chamar atenção e é muito usado no marketing também. E esse exemplo da pizza na jogada de marketing exemplifica muito bem como é o pictograma. Eu espero que após esse vídeo vocês tenham compreendido bem o assunto aqui tratado. No próximo vídeo, que será o último dessa série, eu vou falar sobre as aplicações da estatística e uma dessas aplicações são nos censos demográficos. Então, aguardo até o próximo vídeo e muito obrigado por nos ter acompanhado até aqui.